A gente tem uma balança entre GABA e glutamato. No mundo de hoje, a gente tem muito excesso de glutamato. Glutamato é excitatório, GABA é inibitório. Cafeína pode acabar estimulando excitabilidade, ou seja, estimular glutamato. Euforia, ansiedade, estresse, que é uma das coisas que mais aumenta. Insônias crônicas, aumenta glutamato. A balança existe, todo mundo tem. Glutamato não é ruim. Tudo no nosso corpo não tem uma coisa que é ruim. Ela existe. O porquê ela existe, para quê, quanto tem que ser liberada, é a questão, é o X da questão. O equilíbrio o equilíbrio daqui do glutamato, que é a dificuldade. Ele precisa existir, por exemplo, para a gente aprender. Pensa que às vezes você está animado para aprender alguma coisa e você aprende aquilo com maior facilidade. Verdade. Porque você tá excitação, excitabilidade. O exercício, tudo, tipo, esses aprendizados que você vai tendo na vida são por causa essa liberação de glutamato nos ajuda. Contudo, o excesso, uma ansiedade crônica, estresse crônico, um não equilíbrio do sono, uma insônia, começa a excitabilizar muitos neurônios. Tem um problema aqui que, bom, não vou falar o nome, né, mas o vírus do momento, ele pode causar isso também. É uma das coisas que mais, na verdade, piora. Esse excesso de glutamato começa a entrar muito cálcio nos nossos neurônios. Esse cálcio acaba sendo neurotóxico. Começa a criar excitotoxicidade, excitando muito e dando toxicidade para aquele neurônio. Porque a balança de GABA está desbalanceada. E onde que o GABA, por exemplo, pode ajudar? Num organismo mais saudável. Aí sim, ele se liga no receptor certo, o neurotransmissor. O GABA traz a inibição do glutamato. Mais ou menos assim. Ele equilibra essa balança. Então o GABA ele vai fazer com que você, por exemplo, você tem que dormir, quem que você tem que começar a chamar à noite? O GABA e menos glutamato. Então a gente tem o quê? A taurina, a L-teanina, a gente tem o magnésio glicinato. Todas essas substâncias são para tentar aumentar o GABA. Sabe o que mais aumenta, Lutz? Chás, o chá da vovó, camomila, a passiflora que que é um erro, né? Que as pessoas acham que é do maracujá relaxa, mas na verdade é da raiz e da folha do maracujá, que é a passiflora. Tem a valeriana, tem o mulungo, valeriana, mulungo, erva cidreira, que é a melissa. Cara, eu sempre achei que era placebo, por exemplo, chá de camomila e tal. Até começar a tomar, me baqueou um dia, cara. Ah, você já tomou? Eu tomo todo dia, tô tomando todo dia. Agora. E eu tomo, tal, coloco própolis lá e tomo. E teve um dia, cara, que eu senti forte, assim, o chá de camomila, cara. Eu não sei, porque eu nunca sai igual, né? Eu não sei... A proporção. A proporção, a infusão certinha e tal, não sei o quê. Mas teve um dia, cara, que eu não conseguia falar direito, assim. Eu ia gravar um negócio à noite. E eu falei até bem lento, assim. Foi muito engraçado. Parecia que você tava anestesiado. Aham. É essa sensação mesmo. E é justamente isso que, por exemplo, as pessoas que tomam um ansiolítico, é isso que acontece. O ansiolítico, o mais comum deles, Rivotril, né, vamos falar o nome ali, benzodiazepínicos, ansiolíticos, o Rivotril, que é um dos mais comuns, eles aumentam o receptor de GABA, fazendo com que a pessoa começa a dar essa relaxada. Só que o que acontece? O GABA, assim como o glutamato, ele tem que ter seu equilíbrio. Toda hora você colocar isso no seu organismo, que é o que está acontecendo muito também, porque a pessoa, o que acontece? Ela sente o pico da ansiedade. Ah, eu preciso do meu Rivotril. Ah, eu não consigo dormir. Eu preciso do Rivotril. Ah, não consigo. Entende? Ela fica... É aí que a gente fala, você não está curando, assim, não é que na verdade eu falo de cura. Você não está ajudando o seu organismo. Você está tentando baquear a besteira que você faz. Verdade. Porque você talvez tenha ansiedade, porque você leva muita preocupação para casa, porque você terminou o trabalho, você deveria ter se exercitado, ou deveria se exercitar depois, deveria fazer uma higiene do sono, mas você não faz. Não faz uma terapia, não vai atrás de ver o porquê que você se sente ansioso. O que ele quer? Botar 10, 20, 30 gotas e apagar.
Porque, sim, não dormir é ruim. É ruim não dormir. Só que também é ruim a pessoa ficar dependente daquela substância porque ela não consegue dormir. Então tem que entender o porquê que ela não consegue dormir. Alguma coisa está acontecendo. Cara, e o que tem de gente que hoje só dorme com remédio? Sim, e o que é o problema desse remédio? Eu acho isso bizarro, cara. Eu fico triste. A médio e longo prazo, ele traz déficit de memória. A médio e longo prazo pode matar neurônios. E aí, eu não queria chegar nesse ponto já, mas o que a gente tem aí de um problema muito grande da sociedade que só vai crescer? Doenças neurodegenerativas. Alzheimer e tal. Exato. Estima-se que em 2030, provavelmente, a gente já vai ter o dobro da quantidade de pessoas com Alzheimer no mundo. Caralho. Então, assim, hoje em dia, se não me engano, são 56 milhões. Daqui a sei lá, 2030, que não tá logo aí, né? Aí a gente vai ter quase o dobro. Tem uma frase, né, que fala que você já conheceu algum sobrevivente do câncer, mas você nunca conheceu um sobrevivente do Alzheimer. Você não tem mais volta. Não lembro se eu conheci. Hoje, esses dias me perguntaram, né? O problema do Alzheimer é que depois que ele já tá dando sinais, você não tem mais volta. Porque a pessoa já tá tendo morte dos neurônios. E essa parte não volta mais, né? Não tem como, você tem que tentar inibir que a doença se progrida. Tentar bloquear ele de alguma maneira. E aí, querendo ou não, a maioria dos estudos de nootrópicos são por causa desse público, por causa do Alzheimer. A maioria das substâncias nootrópicas são para proteger neurônios. A maioria dos nootrópicos, digamos, mais seguros, assim, são para proteger os neurônios. São neuroprotetoras. Então a gente precisa entender essa balança e começar a pensar diferente. Por exemplo, o que não se sabe ainda exatamente nem a causa do Alzheimer, nem o porquê que acontece, por exemplo, a formação de placas beta-amiloides fora dos neurônios e dentro, chamado de proteína Tau, T-A-U. Esses neurônios acabam acaba perdendo a função como se ficasse atrofiado. Imagina um coração que a pessoa começou a ganhar muito peso e ele não aguenta mais bombear e aí não consegue mais jogar sangue para os tecidos. Imagina que esse coração, esse neurônio, está começando a atrofiar porque é como se estivesse protegendo, enrijecendo isso. Não se sabe o porquê que isso acontece ainda de fato, mas sabe-se que acontece isso. E essa é uma dos possíveis motivos que causam a doença, o mal de Alzheimer, né? E esse mal de Alzheimer, o que a gente tenta fazer é com que antes a gente tem que fazer alguma coisa. Quando a pessoa já deu sinal, já tá uns 10 anos avançando. Tipo, 10 anos tá acontecendo alguma coisa naquele cérebro. Até acontecer. Por isso que eu falei, a gente aguenta muita pancada. Mas quando a conta chega, às vezes não dá mais tempo. Então a gente precisa vir antes. E como a gente vem antes? Sono, exercício. Exercício pode proteger nossos neurônios. Alimentação de qualidade. Essas bactérias boas. Por exemplo, o que ajuda muito nossos neurônios? Ácidos graxos de cadeia curta. Sabe quem produz aqueles ácidos graxos de cadeia curta que eu te falei? A microbiota. E elas ajudam a produzir energia para o nosso cérebro. O que é um problema, por exemplo? Estima-se não, na verdade é fato isso. Pessoas diabéticas têm o dobro de chances a terem Alzheimer, a ter alguma demência. Porque Alzheimer hoje é dito como a diabetes tipo 3. Não sei se você já ouviu esse termo. Já ouvi. É como se você criasse resistência à ação da insulina no cérebro. Só que não é que ela é uma diabetes, mas ela age muito parecida. Por causa que é como se seu cérebro não tivesse mais, seus neurônios não tivessem conseguindo mais captar bem a glicose. A sua mitocôndria lá já não consegue mais trabalhar tão bem com glicose. Imagina durante uma vida com a pessoa o quê? Comendo besteira o tempo todo. Doce, 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 sem se exercitar. Aquela glicose nunca é utilizada, só é utilizada aqui. Mas eu preciso de um doce, mas eu preciso de um doce, mas eu preciso de não sei o que lá. E assim, eu não estou criticando, estou dizendo o que existe, né? Cada um vive como quiser. A gente está falando de buscar uma performance ou uma saúde se está muito degradada. Então, esse tempo todo, jogando glicose, ainda mais rápida, desses tipos de alimentos, vai fazendo com que a sua mitocôndria, lá dentro do seu neurônio,
se acostume a só receber glicose. Só que ela começa a desaprender a trabalhar com outro substrato, que é a gordura. E outra coisa, né? Isso eu estou dizendo só lá diretamente. Na questão intestinal, a gente tem que ter o consumo de fibras, por exemplo, a alimentação, lembra? Saladas, verduras, legumes, porque é isso que vai fazer com que produza pelas bactérias ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta vão para o nosso cérebro e lá, principalmente butirato, eles vão ajudar a trazer energia rapidamente para dentro dessa mitocôndria e você funcionar. Sabe o segredo que você consegue fazer isso fácil? Jejum intermitente. Na verdade é um jejum intermitente, período de jejum. Porque pensa que seus níveis de glicose estão estáveis. Você só tem o que está dentro do seu corpo. Então, suas bactérias vão ter que fazer alguma coisa. Seus órgãos, suas células vão ter que fazer alguma coisa. E você tem que continuar funcionando. Todo mundo acorda. Você está em jejum ali que você acordou. Não tô eu quero que as pessoas entendam que eu não estou mandando ninguém fazer jejum, mas estou dizendo o que acontece. Então, qual que é o segredo? Né? Vamos chegar então nesse todo. A gente precisa aprender a ganhar flexibilidade metabólica. Assim como o motor que é flex, que trabalha com gasolina e álcool, a gente precisa ganhar flexibilidade a trabalhar com glicose e gordura. Esse é um dos possíveis segredos de se proteger nossos neurônios para não se ter o mal de Alzheimer. Esse é uma das coisas que mais pode nos ajudar a ser tipo uma vacina, a não ter lá na frente. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!